Primeiramente, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso primeiro fórum setorial para a gente tratar sobre a Lei Aldir Blanc. Queria registrar aqui a presença do vereador Alan João, obrigado pela presença. Daqui a pouquinho você já fala com a gente aqui. E também da recente eleita aí presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural, Jaque Teodoro, que também daqui a pouquinho vai falar com a gente. E a todos que estão aqui, muito obrigado. Nós temos alguns conselheiros aqui do Conselho de Cultura, que é a Tânia Francalassi, que representa a literatura, o Renês, que representa culturas tradicionais e populares, o Vinícius, que está aí representando o executivo na área de patrimônio histórico, a seção de preservação do patrimônio histórico, a Thaís, que é suplente da cadeira de patrimônio material e imaterial, a Luciana, que representa aí a nossa cadeira de expressões artísticas para as pessoas com deficiência. Acho que eu não esqueci de ninguém do conselho. Olha, o conselho está em peso aqui. Obrigado, viu, gente? Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém para falar todo mundo. Não, falei todo mundo. E obrigado a todos aí, os artistas aí que estão com a gente para discutir música, literatura e patrimônio hoje, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria aí de começar com as falas, né? Então eu vou chamar daqui a pouco o vereador Alan para falar e a Jaque também para falar. E aí depois a gente já começa a discutir o assunto principal, tá? E aí eu já começo a falar também sobre a lei e a gente vai conversando. Só ia pedir para vocês, antes de começar as falas, que todo mundo deixe os microfones desligados, tá? Só quando for falar, liga o microfone para assim não atrapalhar a pessoa que está falando. E aí fica mais organizado. E se alguém, quando a gente abrir para as falas de geral, da plenária, aí a gente vai fazer inscrição pelo chat. Então, quem quiser falar, é só colocar o nome do chat ali, mas só depois quando a gente abrir para inscrição, tá? Por enquanto ainda as inscrições para fala estão fechadas, tá bom? Então, gostaria de chamar o vereador Alan para falar com a gente, registrando aqui que a gente teve uma reunião para falar sobre a lei, né, e amanhã ele vai ter uma live que ele vai falar para vocês agora daqui a pouco também, com o deputado Caio França para falar da Lei Aldir Blanc, né? Então, é uma ação importante aí do vereador, é muito importante que a Câmara Municipal apoie a Secretaria de Cultura e também os artistas, né? E o Alan está fazendo esse papel bem bacana com a gente aí. O Alan ele teve um papel importante na aprovação, gente, da lei do Conselho de Cultura, da atualização, e também do Fundo Municipal de Cultura, que são dois dispositivos aí que a gente vai usar muito agora para a gente conseguir receber esses recursos. Então, ele pode até discorrer um pouquinho, se ele quiser, disso, e a gente vai falando. Então, Alan, bem-vindo e obrigado aí por estar com a gente. Olá, pessoal, boa tarde. Tá dando para ouvir? Tá tudo ok com o som? Tudo ok. Bom, boa tarde aos conselheiros, a nova formação do conselho. Já parabenizo, em nome da Jaque, a todos os conselheiros. É um avanço muito grande do município, já a reestruturação desse novo Conselho de Cultura, principalmente nos moldes aí da legislação que foi aprovada aqui pela Câmara. Então, eu já agradeço e parabenizo cada um de vocês pela luta constante aí na cultura. Quero dizer também boa tarde aos artistas que estão aqui online, acompanhando essa reunião, e ao secretário de Cultura Regis pelo convite que ele fez hoje de manhã, muito importante. Vou participar dos fóruns para que a gente possa acompanhar e já adiantar os trabalhos aqui na Câmara Municipal. Haja vista, como o Regis comentou, nós conversamos hoje pela manhã aqui na Câmara, a Câmara vai ter um papel importante em agosto, que vai ser a aprovação da legislação para que a Prefeitura possa utilizar esse recurso federal. Há cerca de 2 meses, também a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania recebeu um valor de R$60 mil para aquisição de cestas básicas. E a Prefeitura só conseguiu utilizar esse recurso depois da liberação aqui pela Câmara Municipal, né, que é feita uma emenda à lei orçamentária, um projeto de modificativo, e ele é votado aqui na Câmara em 2 turnos. Então, por isso que é importante a participação do Poder Legislativo, para que a gente possa dispensar os prazos, etc., porque a Câmara ela tem 45 dias para votar o projeto. São 2 turnos de votação. Imagine se algum vereador, às vezes, acaba dispensando prazos, daí vai demorar muito para a gente. Então, nesse sentido, o Regis já veio com essa fala, então a gente já vai adiantar esse diálogo com a Câmara, então por isso que é importante
a gente já está participando desses setoriais. Bom, a gente sabe a situação atípica no país, não só aqui, né, no mundo, e a classe artística ela está sendo muito prejudicada nesse aspecto, principalmente aqueles artistas que dependiam de eventos, de espaços culturais para as apresentações, e eu também como artista, nós ficamos assim totalmente desamparados. A legislação veio tardiamente, vale lembrar, já que nós estamos já em período de pandemia desde março, nós estamos discutindo uma legislação do setor cultural agora em julho, olha quanto tempo depois, né? Então, infelizmente, tardio, mas chegou e tem que utilizar essa legislação para poder aplicar para todos os artistas. A lei, como nós comentamos hoje, né, Regis, ela é muito complexa e ela deixa muita brecha, até porque o governo federal ele não fez ainda o decreto regulamentador. Por isso que é importante toda a classe artística participar desses fóruns, porque o Regis vai explicar como vai funcionar e vai deixar claro também como vai funcionar se o prefeito precisar fazer o decreto regulamentador. Então, já o artista acompanhando os fóruns todos os dias aí que vão conduzir essas semanas, essa semana dividida por segmentos, já adianta essa participação, o artista já pode conduzir parte burocrática e etc., para poder pleitear esse recurso federal, seja ele por meio de empréstimo, né, que é naquela modalidade das empresas, seja ele por meio de auxílio ou por edital. Então, é importante já participar desses setoriais. Amanhã, para poder corroborar com as atividades da Secretaria, nós vamos fazer uma live às 7 horas da noite com o deputado estadual Caio França, ele também é advogado, assim como eu, e nós vamos discutir a legislação em que aspecto, porque é importante lembrar, né, Regis, que o artista ele vai poder participar do edital, do programa na esfera municipal, mas também do programa na esfera estadual. Então, é importante lembrar disso, e nós queremos, portanto, que a gente tenha total conhecimento como o artista vai poder participar também no âmbito estadual. Então, aqui nós vamos trabalhar pela Secretaria de Cultura e via do Estado, eu convidei o Caio para poder nos auxiliar aí de que forma se registrar, se cadastrar pelo Estado e como que o Estado vai conduzir aí essa situação toda, essa modalidade nova aí de orçamento. Bom, do mais é isso. Agradeço mais uma vez pelo convite. Vou acompanhar a reunião aí até por volta das 6h15, 6h20, porque nós temos sessão às 7 e vamos ter uma outra reunião aqui com o pessoal do ECA, aqui na Câmara, a respeito também de orçamento. Então, desejo a todos sucesso. Aí nós estamos com 15 pessoas aqui na reunião nesse segmento. Acho também um número bacana. Nós podemos ainda convidar mais pessoas para que possam participar dos próximos segmentos aí. Tá bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, que eu possa contribuir com vocês. Obrigadão. Obrigado, Alan. Tem uma disposição aqui também. E quando você for sair, se quiser se despedir, é só mandar uma mensagem no chat aqui que a gente vai dar a palavra para você, tá? Fica à vontade. Bom, agora seguindo aí as falas, eu vou chamar aqui a Jaque. A Jaque, já parabenizo ela aqui, que ela foi eleita presidenta aí do Conselho Municipal de Política Cultural de Porto Ferreira, com CUT-PF, no sábado. Então, é a primeira ação dela como presidenta aí do Conselho. Então, fique à vontade, Jaque. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereador. Boa tarde aos demais, todos os artistas presentes, aos conselheiros aí também, muito contente com a participação de todos. E, como o Regis falou, é a minha primeira ação, né, enquanto presidenta do CONCUT, e a ideia, né, é que o conselho venha representando aí a sociedade civil, né, essa classe artística, e para aprender também, né, a gente está aprendendo junto, que, como o Alan falou, essa lei é muito complexa, dei uma lida nela, e ela é bem complexa mesmo, para a gente aprender, entender melhor, para não perder, exatamente, não se deixar cair nessas brechas e poder contemplar, né, a nossa classe artística, os nossos espaços culturais e todo mundo sair ganhando, já que no meio desse caos todo, realmente quem sofreu mais foi o setor cultural, que foi o primeiro a ser cortado e provavelmente vai ser o último a voltar às atividades normais. E a gente não sabe, né, quando e como vai ser esse retorno. E aí a gente tem aí, ó, tô vendo aqui a foto da Camila, que é mulher artista, e com o seu companheiro Felipe. Então, tantas famílias que realmente, essas famílias compostas por artistas que precisam dessa ajuda, dessa colaboração. Acho que é isso, gente, por enquanto. Beleza, obrigado, viu, Jaque, pela presença aí e boa sorte agora na caminhada
da gestão aí do Concult PF. Bom, gente, então, antes de a gente começar a apresentação da lei, como que vai funcionar o nosso fórum? Primeiro, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha bem simples e bem direta, tá, dos 3 principais pontos da lei, tá, que é o que vai ser importante para vocês terem acesso a esse recurso. E aí depois a gente vai abrir um diálogo sobre como a gente vai poder investir esse dinheiro nessas 3 áreas que a gente propôs para hoje, que é música, literatura e patrimônio, tá bom? Antes de começar a apresentação, eu já queria falar para vocês que, como o Alan disse, essa lei ela veio tardia, né? Porque agora é julho, né? Nós estamos aí há 4 meses já, quase 5 meses aí da pandemia, e só agora ela foi aprovada no último dia 30 de junho, foi sancionado no último dia 30 de junho, e ainda não saiu a regulamentação, né? Mas eu disse isso na reunião do Conselho, e volto a dizer, acho que é importante, que a aprovação dessa lei é uma grande vitória para a área cultural, porque nunca na história do Brasil o governo federal descentralizou recursos para a cultura. O Alan, ele foi aqui, teve à frente a cultura, ele pode dizer para a gente, nunca o governo federal passou R$1 para a Secretaria de Cultura da cidade, dos estados, né? Então, é uma grande vitória aí essa lei, tá? Apesar de ter vindo aí num momento ruim, né? Mas é um momento importante para a gente conseguir sobreviver, né? E eu acredito essa vitória aí, lógico, para todos os deputados e senadores que aprovaram a favor, mas também a toda a união que tiveram os dirigentes culturais, estaduais, municipais e os artistas também que fizeram a sua parte para que essa lei fosse aprovada, né? Então, nós estamos aí com vários fóruns de cultura, faz desde maio, fóruns nacionais, estaduais, pressionando aí e também dialogando, né, com os legisladores lá do Congresso Federal. Então, é bom a gente sempre lembrar dessa grande vitória aí que a cultura teve. E se a gente conseguir, o Brasil todo, né, todos os municípios, todos os estados, aplicarem esse recurso de forma democrática, que traga resultados, isso pode ser uma prática constante, né? Quem sabe a gente consiga aí todos os anos receber recursos do governo federal para que a gente consiga investir aí na cultura, né? Bom, eu vou tentar aqui colocar, vamos ver se eu consigo colocar a apresentação que eu fiz aqui, para a gente ver. Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Sim, beleza. Bom, então vou começar aqui com o slide para vocês, para a gente ter um parâmetro aí da apresentação e ficar mais fácil de todo mundo entender, tá? Então a lei, ela foi o projeto de lei 1075, tá, de 2020, e depois de aprovada e sancionada, ela se transformou na lei número 14.017, tá? A Lei de Emergência Cultural, que aí foi denominada Aldir Blanc, para o artista e escritor brasileiro que foi vítima da Covid-19. Bom, então a lei ela tem 3 eixos básicos, tá, gente? Que o primeiro eixo, auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. Quem são trabalhadores da cultura? Todos os artistas, tá? Seja de todas as áreas, artes cênicas, artes visuais, música, dança, audiovisual, todas as áreas, tá? E também as pessoas que trabalham com a área da cultura, que seja aí da cadeia produtiva da cultura. Então, os técnicos de som, os figurinistas, os holds das bandas, todo mundo que faz aí parte da cadeia produtiva da cultura entra nesse auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, tá? Eixo 2, auxílio emergencial para espaços culturais. Então aí, os espaços culturais são escola de música, circo, escola de dança, feira de artesanato, e aí a gente tem uma lista bem grande aí de espaços culturais que eu vou deixar para vocês. Se eu não me engano, a gente tem até o anexo aqui nessa conversa, nessa reunião, o anexo da lei, tá? Depois que acabar o slide, a gente já vê, e aí vocês podem acompanhar a lei na íntegra e ver todos os espaços culturais. Eu não coloquei aqui porque são muitos, tá? E aí ia ficar muito extenso, mas eu deixei anexo aí nessa conversa aqui, tá bom?
O eixo 3 é a produção de editais. O que é a produção de editais? É quando o ente federado, ou seja, município, estado ou união, produz editais para contratação de serviços para a área da cultura, tá? Então, nós temos 3 eixos principais para a utilização desses recursos. Então, auxílio emergencial para trabalhadores, que é o individual, auxílio emergencial para espaços culturais e o terceiro, que é para produção de editais. Bom, aí, requisitos para receber a renda emergencial. Renda emergencial, eixo 1, para os artistas e trabalhadores da cultura. Então, primeiro, terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e cultural nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação desta lei, comprovada a atuação de forma documental ou autodeclaratória, tá? Então, de 30 de junho para trás, 24 meses, comprovando que trabalha na área da cultura e que atua na área da cultura. Forma documental é o quê? Ou você apresenta documentos que você trabalha, pode ser nota fiscal, pode ser matérias de jornal, da imprensa, ou você autodeclara, tá? Isso a gente vai ver bastante nessa lei, autodeclaratória. Quando a gente usa autodeclaratória, normalmente é para situações emergenciais, tá? Então a pessoa, ela se autodeclara artista nos últimos 24 meses. Fazendo isso, ela se responsabiliza por aquilo que ela está escrevendo. Então ela está se responsabilizando que aquilo que ela escreveu é verdadeiro, tá? Forma documental é mais forte, porque a gente tem um documento comprovando, tá? Mas quando a gente usa autodeclaratória para situações emergenciais, também serve. Então, nessa lei, a gente vai ver muito isso de autodeclaração. 2, não terem emprego formal ativo. 3, não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o programa Bolsa Família. Então, de todos os programas de assistência que nós temos no Brasil, os artistas e trabalhadores da cultura só podem receber o Bolsa Família. Se ele receber outro auxílio, ele já não consegue receber a renda emergencial. 4, terem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. 5, não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Isso aqui, gente, é imposto de renda. Se você Se você declarou que recebeu mais que R$ 28.559 no ano de 2018, você já não consegue também receber. 6, estarem inscritos com a respectiva homologação da inscrição e em pelo menos um dos cadastros previstos no inciso 1º do artigo 7º desta lei, que a gente vai falar daqui a pouco. E não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na lei número 13.982, que é a lei do auxílio emergencial geral, tá? Então, ela é bem parecido, gente, com o auxílio emergencial geral, tá? Só que voltado para artistas e trabalhadores da cultura. Tanto é que também é o valor de R$600 e também uma parcela, também são 3 parcelas para receber esses recursos, certo? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, vai anotando e a gente responde, tá? Auxílio emergencial para os espaços culturais. Então, artigo 7º. O subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º desta lei terá valor mínimo de R$3.000 e máximo de R$10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. O que é o inciso 2 do caput do artigo 2º? É o auxílio para espaços culturais. Então, espaços culturais vão ter aí um subsídio de R$3.000 a R$10.000, dependendo dos custos que esse espaço tenha, tá? Então, quando fala aqui gestor local, é o município que vai descrever essas regras, tá bom? Então, com certeza, a gente estava até discutindo com o Alan hoje sobre isso, nós vamos aí produzir um decreto, tá? Regulamentando essa lei, para que aí seja todas as dúvidas e as aberturas delas sanadas, tá? Os espaços culturais e artísticos deverão estar cadastrados em dispositivos municipais, estaduais ou federais. Bom, gente, o que é isso? Para os espaços culturais e artísticos e para os trabalhadores da cultura receberem esses
recursos, eles precisam estar cadastrados em dispositivos municipais, estaduais ou federais, tá? Então, aí o município já tem um cadastro ativo desde 22 de maio, que é o mapeamento do setor cultural de Porto Ferreira, e a partir do dia 6 de julho, nós incluímos novos campos para atender a Lei Aldir Blanc. Então, quem não fez ainda o cadastro, que é artista, faça o cadastro. E quem já fez antes de 6 de julho, precisa fazer de novo, porque agora nós temos outros campos para atender a Lei Aldir Blanc. Tá? Bom, recursos para Porto Ferreira. O recurso que a lei vai trazer para Porto Ferreira é aproximadamente R$411 mil, tá? Sendo que 80% do recurso, equivalente a R$328.800, vai para o eixo 1 e eixo 2, que é o auxílio emergencial para trabalhadores da cultura e o auxílio emergencial para espaços culturais. E 20%, que é 82.200, é para a confecção e a produção de editais de contratação, certo? Lembrando que 80%, a lei fala que é o máximo 80%. Então, o município pode gastar no máximo 80% com o eixo 1 e 2, e ela pode gastar no mínimo 20% de editais, que é o eixo 3, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho, antes de passar para o próximo slide, para explicar uma coisa para vocês. Como eu disse no começo, nós estamos participando aí de conferências, de congressos nacionais e estaduais sobre a Lei Aldir Blanc. E em um dos fóruns estaduais, o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Saleitão, se comprometeu a realizar o eixo 1 para o estado inteiro. Então, o governo do estado de São Paulo vai ficar responsável para distribuir o auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. Isto é, nós temos aí, ó, o eixo 1, Estado, responsabilidade do Estado, e o eixo 2 e 3, responsabilidade do município, tá? Por que eu digo isso? Porque se a gente tira uma responsabilidade, a gente vai economizar esse recurso. Então, pode ser que a gente possa gastar mais que 20% para a produção de editais, tá? Vai depender de quantos espaços culturais vão se cadastrar para receber o auxílio emergencial, tá bom? Então, pode ser que esses números aqui, ó, mudem, tá? Pode ser que os 80% diminua para 60% ou 50% e aqui aumente para 40% ou 60%. Que é interessante para os artistas, porque esse valor aqui, ó, é o serviço que o artista vai poder prestar para o município. Então, quanto maior for a produção de editais, mais os artistas e trabalhadores da cultura vão poder trabalhar mesmo em épocas de pandemia, certo? Então, nós vamos aí depois... Por que eu falo depois? O Alan também já deixou isso claro para a gente. Por que o município ainda não soltou o decreto e não fez a regulamentação da lei? Porque o governo federal ainda não lançou o decreto de regulamentação deles. Então, eu não posso lançar um decreto municipal sem antes saber o decreto federal. Por quê? Nós temos aí uma ordem e uma hierarquia das legislações. Então, primeiro vem a legislação federal, depois a estadual e depois a municipal. Então, sabendo disso, o município precisa aguardar sair a legislação federal para depois, o que ainda ficar em aberto, complementar no decreto municipal, tá? Se não ficou claro alguma coisa, gente, fiquem tranquilos que a gente está aqui para tirar essas dúvidas, tá bom? Eu vou deixar aqui agora, antes da gente ir para outra parte, eu vou deixar agora a nossa pergunta para a discussão de hoje. Então, qual é a pergunta? Como os recursos podem ser destinados aos setores de música, literatura e patrimônio? É isso que eu quero que vocês falem para mim. O que vocês acham que deve ser feito para que o setor da música, o setor da literatura e o setor do patrimônio sejam contemplados com os recursos da Aldir Blanc, tá? Agora eu vou sair aqui da apresentação para vocês me verem.
Vocês estão me vendo agora? Vocês estão me vendo? Sim. Beleza. Bom, então, gente, sabendo de tudo isso que a gente falou até agora, a pergunta é, antes de vocês já começarem, eu abrir agora o período de inscrições, essa pergunta é importante para a gente começar aqui a pensar em como a gente vai fazer. Então eu vou dar para vocês aqui alguns caminhos para vocês pensarem e falarem para mim o que vocês acham que deve ser feito, tá? Então quando eu faço a pergunta, como os recursos podem ser destinados ao setor da música, da literatura e do patrimônio, a gente sempre tem que pensar o seguinte, nada do recurso pode ser investido em coisa pública. Então, eu não posso investir em nada da Secretaria de Cultura e em nada de que for mantido pelo poder público. É tudo para a sociedade civil, certo? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, desculpe. Esses recursos, gente, a gente tem que pensar que é recurso para renda emergencial, certo? Então, quais são os critérios que a gente vai usar? Por exemplo, nós temos artistas em Porto Ferreira que trabalham só com arte e vivem só da arte. E temos artistas em Porto Ferreira que trabalham com outra coisa e também... Boa tarde, o Alexandre acabou de entrar aí. Alexandre, conselheiro, titular, representando aí a cadeira do patrimônio material e imaterial. Boa tarde, Alexandre. Por exemplo, o artista que tem um trabalho fixo, ele vai poder participar dos editais? É isso que eu quero discutir aqui com vocês, tá? Eu estou colocando para vocês os pontos e aí a gente discute e vocês trazem para mim o que vocês acham, tá? Pensando que o setor cultural foi o primeiro a paralisar e vai ser o último a retornar, gente. Isso a gente já sabe, é fato, tá bom? Quais os critérios? A gente vai deixar que outros municípios participem dos editais ou não? Só Porto Ferreira, que já adianto na minha opinião, todos os outros municípios também vão receber os recursos. Então eu acho que cada ente federado tem que cuidar dos seus artistas dentro do seu território, né? Mas aí isso eu quero ouvir de vocês também. Mas o primeiro ponto para vocês pensarem, já compartilharem comigo, e aqui eu já abro as inscrições para quem quiser falar, é só escrever o nome, tá? Aí no chat, que eu vou chamando por ordem de escrita ali, tá bom? Então fiquem à vontade aí, quem tiver do Poder Executivo, o Gustavo está aí, o chefe de seção de Cultura está aí, o Vinícius está aí também, o chefe de seção de Patrimônio, de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. E também o Alan, que está representando o Legislativo, pode se inscrever se você quiser também dar a sua opinião sobre isso, tá bom? Então, gente, fique aberto as inscrições para quem quiser falar sobre os editais, tá? E os editais, gente, ele pode ser produzido de várias formas, tá? Pode ser edital de credenciamento, pode ser uma licitação. Isso aí a gente vai discutir depois com o jurídico e com a divisão de licitação e contratos, para ver qual vai ser o jeito mais fácil para que a sociedade civil tenha acesso a esses recursos e a essas contratações. Obviamente, seguindo aí as leis de licitação e também todas as leis de legalidade aí do recurso público, né? Bom, fica aberto para quem quiser falar, quem quiser dizer aí sobre a sua área. Nós vamos discutir as 3 áreas, tá? Então pode ficar à vontade, quem é da área da música, quem é da área do patrimônio e também para quem é da área da literatura. Fiquem à vontade para se inscrever. Lembrando que esse espaço é exatamente para isso, tá, gente? É para a sociedade civil expor aí a sua opinião. Não fiquem aí acanhados, fiquem à vontade, podem falar o que vocês acharem que devem falar e a gente vai aí orientando o que for necessário das partes burocráticas, né? O Alan tá aí, também pode ajudar da parte de legislação. Então, não fiquem acanhados, podem escrever. Para quem entrou depois, gente, só para avisar vocês que a reunião está sendo gravada, tá? Então, depois essa reunião vai ser publicada no canal do YouTube da Secretaria, para que as pessoas que não puderam participar possam assistir depois, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as inscrições. A professora Tânia já se inscreveu, então pode ficar à vontade se você quiser, professora.
Boa tarde, todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, estamos ouvindo sim. Sim. Ótimo. Ô, Regis, estava pensando nas limitações para a aplicação desses recursos, né? E com relação à literatura, eu acho muito difícil alguém nesse país viver de escrever, viver de literatura. Então, eu acho que, nesse sentido, fica bem difícil para a gente poder saber quem que pode usufruir desse recurso agora, né, em relação à parte de literatura. Eu não sei se vocês têm, eu creio que vocês devam ter, uma relação das pessoas que escrevem, que, enfim, que fazem literatura na cidade. E vocês devem ter, eu creio que tenham, essa relação de pessoas que, de alguma forma, elas obtêm recursos de livros, enfim, de publicações. Mas, enfim, que eu conheça, não conheço ninguém que sobreviva só disso aqui na cidade. Eu acho que para música, e principalmente para música, né? Eu acho que vai ser o recurso que vai ser mais bem utilizado. Vocês têm essa relação de pessoas na literatura? Obrigado, viu, Tânia? Não, nós temos sim, tá? Inclusive, além de nós termos já de forma informal, né, vamos dizer assim, conhecendo as pessoas que trabalham com essa área, porque quando eu falo trabalham é que desenvolvem alguma produção nessa área, né? Esse cadastro que a gente lançou é exatamente para isso, tá? Porque no cadastro, se vocês tiverem depois, eu vou colar aqui no chat e posso colocar aqui para vocês, alguns já fizeram daqui que eu estou vendo. Lá ele tem esses campos. Então, por exemplo, ele tem lá, você possui outra renda fora essa atividade, tem tudo isso para a gente saber quem são as pessoas de cada área que trabalham com isso e só com isso, ou que trabalham com isso e outra coisa, né? Então, é para isso mesmo que tem esse cadastro. Mas a gente já tem também uma noção de qual área a gente vai ter mais pessoas que trabalham com isso, só com isso, e menos pessoas, né? Então, esses fóruns é exatamente para discutir isso, né? A gente saber, entender, por isso que foi publicado para todo mundo, porque às vezes a gente tem alguma pessoa que trabalha e a gente não sabe, né? Mas eu acredito, não sei vocês, mas eu acredito que a literatura ela possa ser também incluída para as pessoas que fazem publicação de acadêmica, por exemplo. Que eu acredito que aqui em Porto tenha pessoas, eu não sei. Eu na minha concepção, eu acho que literatura entra também para essas pessoas que fazem esse trabalho de publicação acadêmica. E eu conheço algumas pessoas daqui de Porto que trabalham com isso, que vivem só dessas publicações, né? Mas aí eu não sei, eu quero também saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês acham que as pessoas que fazem publicação acadêmica, seja de qualquer área, entra para a área de literatura, né? Isso também é uma questão que a gente pode pensar, né? E vocês também podem trazer para mim a opinião de vocês. O Renê se inscreveu, fica à vontade, Renê. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, eu já parto do primeiro ponto que você colocou, Regis, se a gente deve aceitar uma maneira de participação de artistas de outros entes federados, né? Eu creio que se todos os entes federados gozam do mesmo direito de receber esses recursos, defendo que cada ente, cada município restringam, né, vamos dizer assim, a participação de artistas de outros municípios no município daquele que ele não é original, não é que seu ponto de residência. Então, eu acho que Porto Ferreira deve cuidar dos artistas daqui, os outros entes que cuidem dos seus artistas, porque os recursos irão igualitariamente, creio que para todos, né? Então, essa é a minha primeira sugestão. A segunda é a seguinte: o grande problema que eu vou encontrar na minha área, né, na cadeira que eu represento, que é de culturas tradicionais, é exatamente o conhecimento desse recurso. Que você deve ter cadastrado aí, você deve saber, o pessoal das culturas tradicionais, tomara que eu esteja enganado, eu acho que muito pouco deles entraram para aquele mapeamento que a secretaria enviou.
Eu creio que deve ser uma minoria. E o grande problema é que essa questão da pandemia é exatamente encontrar esse pessoal, né? O pessoal que cantava da viola caipira, acho que não sei se temos em Porto Ferreira algum grupo de catira, de alguma representação de culturas tradicionais, eu não tenho nem ideia onde encontrar esse pessoal, né? Então, se eu não tenho ideia, e se eles, por conta da tradição mesmo, têm pouco acesso a essas informações, por mais que a gente queira que essas informações cheguem a eles, agora na pandemia vai ser mais difícil de encontrar ainda, né? Eu acho muito, muito complicado, obrigado, professora Tânia, eu acho muito complicado esse contato com eles agora. Onde que eu vou encontrar os cantadores de viola caipira? Que cantam com a viola caipira, meu santo Antônio, né? Além do que, há uma resistência à política nesse meio, porque o pessoal acredita piamente que cultura e política é como eu dizia mais algum tempo atrás da ala conservadora da sociedade, de que cultura, religião e futebol não se discute. Aliás, cultura não, política, futebol e religião não se discute. E num grupo que eu participava, eu fui praticamente expulso exatamente porque eu queria discutir as questões públicas, as questões de política pública para a cultura. Então eu vou ter um trabalho danado. E a gente vai ter que trabalhar mais essas ideias. Eu acho que se a gente for definir alguma coisa hoje, vai estar assim até um pouco prematuro, por conta da falta de contato com as pessoas que poderiam ser beneficiadas com essa lei, né? Mas fica aí a discussão, é um trabalho nosso de conselheiro, né? A gente vai ter que fazer esse trabalho e ver como que a gente vai colocar isso para funcionar. Obrigado. Bacana, Renê, viu? A gente vai ter um dia dos fóruns, eu não consigo ver agora aqui, porque eu estou trabalhando no computador para gravar e no celular. Mas se alguém puder conferir para mim, a gente tem um dia do fórum só para cultura popular. E aí a gente vai falar sobre isso, tá? A gente pode até, depois que acabar a reunião, você pode me chamar, porque eu tenho contato informal, porque é o que você falou, muita gente não fez um mapeamento ainda. Então eu tenho aí o contato dessas pessoas para chamar elas para discutir no fórum, tá? Então, o pessoal da viola caipira, e também o pessoal do quadrilhão, a gente tem um grupo de quadrilha aqui, bem bacana, e também tem o pessoal do carnaval, né? Então, a gente pode discutir com essas três áreas aí, que eu acho que as áreas ainda que estão preservadas no município, né? Então, me lembra aí, amanhã, né? Já que colocou que é amanhã. Então, a gente pode conversar hoje à noite e a gente já mandar isso para essas pessoas, para eles participarem também com a gente amanhã nessa discussão, tá? Antes do Alexandre falar, eu vi que ele chamou aqui, a Jaque colocou uma pergunta. Como se enquadrarão os artistas do município que não moram mais na cidade? Participarão dos editais da cidade que estão atualmente ou da nossa? Exemplo, pessoa que trabalha com música e os pais residem aqui. Boa pergunta, Jaque. Aí isso vai depender muito das regulamentações de cada município. Então, por exemplo, hoje a gente estava conversando na Câmara, eu e o Alan, sobre algumas questões que a gente pode trazer do PROAC. Então, o que o PROAC faz? Ele faz o artista juntar um documento que ele comprove que ele mora no estado de São Paulo há quantos meses, entendeu? Se eu não me engano, há 6 meses no PROAC. O Alan pode até me corrigir aí, que ele fez inscrição faz pouco tempo. 6 meses no estado de São Paulo. A pessoa tem que comprovar. Então, ela pega um comprovante de 6 meses atrás e de um comprovante agora. Então, aí vai de cada município fazer o seu regulamento. Então, por exemplo, a pessoa vai participar do edital daqui de Porto Ferreira, mas ela tem que estar aqui em Porto Ferreira pelo menos há 6 meses, entendeu? Isso vai muito de como sair a regulamentação do município, que também vocês podem sugerir, o que vocês acham, entendeu? O cara que mora 10 anos fora de Porto Ferreira e voltou ontem. Ele vai ter o mesmo direito que a pessoa que trabalha aqui em Porto Ferreira com arte há 10 anos também? É uma coisa que a gente tem que considerar e conversar com vocês sobre isso, tá? Alexandre, fica à vontade, pode ir. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Desculpa pelo atraso. Tive aqui uns problemas técnicos aqui na minha internet. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os companheiros aqui do nosso conselho, na minha área, né, patrimônio cultural, material e imaterial, é a necessidade do município de Porto Ferreira, e aí
claro, a gente também tem a parceria do outro conselho, que é o Conselho de Patrimônio, é a criação de uma legislação, aproveitar que a gente está com um vereador e também com o executivo presente nessa reunião, a gente tem uma lei, né, uma lei de tombamento municipal, né, porque a gente tem os prédios históricos, que é a nossa cultura material, que ainda não foram catalogados de forma correta. Temos aí o presidente, o secretário de Cultura e o chefe de patrimônio, que pode também corroborar nessa ideia, que é um movimento que precisa a gente ter uma legislação sólida para a gente começar a fazer um tombamento seguro a nível do nosso município, para a gente preservar esse patrimônio, né? Já visto que deve ter muitas dúvidas, né, dos cidadãos em relação a alguns prédios antigos, né, que a gente, até o último momento, a gente sabe que só temos um prédio tombado, que é a antiga escola municipal, que hoje é a Secretaria de Educação, o Sul de Menúcio. Então, eu gostaria de a gente estar pensando nisso, né, de uma legislação, o Regis, o Alan também pensar junto aí, criar um documento, né, que a gente possa, de forma concreta e de forma política, com políticas públicas, tombar alguns monumentos nossos históricos, que já visto, vai passando o tempo, ele vai se deteriorando, como não tem uma política de preservação. E aí passo a bola aí para o Regis, para o Alan, para o Vinícius também, que queiram colaborar também na formatação de um documento que acho que vai ser garantidouro de nossa cultura, de nossa história, de nossa memória. Obrigado, viu, Alexandre, pela participação. Também acho muito importante. Só deixa eu passar a palavra aqui. Alan, você quer se despedir? Fica à vontade. Eu vi que você publicou aqui. O Regis, vamos lá. Nós vamos iniciar a reunião aqui com o pessoal do ECA. Então, só para poder transmitir também para todos a fala muito importante do professor Alexandre, que também teve hoje aqui na Câmara, e nós tratamos de outros assuntos, né, relativos aos professores. Enfim, como você mencionou, o Renês, inclusive, alegou essa dificuldade quanto a cadastramento. A dificuldade ela pode acontecer, por isso que é importante os artistas se comunicarem com os outros. Esse prazo de cadastramento aí, né, Regis, ele vai longe também, né, até porque a prefeitura vai passar a se cadastrar para receber o recurso somente no dia 25 de julho, então nós vamos ter aí quase um mês para esse cadastramento, então é importante divulgar em jornal, nas redes sociais. Como o Regis disse, a própria Secretaria de Cultura não possui um cadastro, né? E nós atualizamos esse cadastro lá atrás, em 2015, e ele tende a ser atualizado desde então. Então, acho importante praticar dessa forma. No que se refere à legislação, quero me colocar aqui mais uma vez à disposição, tá, do Conselho de Cultura, já avisando a Jaque e outros conselheiros aqui presentes. A gente se coloca à disposição aqui pelo Poder Legislativo para poder conduzir a legislação. O Regis vai ter contato comigo para que a gente já também se adiante quanto a esse assunto e não perca tempo no trâmite aqui no Poder Legislativo. Mas então é isso. Vamos convidar os artistas, amigos, para poderem participar dos próximos fóruns setoriais, que é de suma importância, e me coloco à disposição, lembrando também que amanhã tem mais fórum, eu vou participar, e a gente vai fazer a transmissão da live com o deputado estadual, haja vista, já reiterando que o artista ele pode participar do edital, por exemplo, tanto em âmbito municipal como em âmbito estadual. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá bom? E ótimo trabalho. Obrigado, Alan. Obrigado pela presença. E aí a gente está amanhã junto aí de novo. Se você quiser participar, puder, vai ser importante. Obrigadão, viu? Boa sessão. Seu microfone está desligado, Regis. Eu apertei aqui, ele não foi. Alexandre, muito boa sua colocação aí. Obrigado, tá? Uma coisa que o Alan falou agora e me lembrou que eu esqueci de falar para vocês. Os artistas que receberem o auxílio emergencial individual também podem participar dos editais municipais e dos editais estaduais. Tem alguém com o microfone ligado aí. Se puder desligar. Acho que é o Vinícius. Vinícius, se você puder desligar, por favor. Isso, obrigado. Bom,
Então, o Estado ele tem a mesma obrigação que o município. Então, ele tem que fazer aqueles 3 pontos. Ele tem que ajudar o auxílio emergencial individual, tem que ajudar os espaços também do Estado e também tem que lançar editais. Então, os artistas de Porto Ferreira, por exemplo, ele vai ter a oportunidade de participar dos editais municipais e também dos editais estaduais. Tá? Então, essas 2 oportunidades seguindo a lei. Ô, gente, mas assim, a intenção dessa reunião é a gente sair com algumas ideias práticas de como a gente vai propor isso para essas áreas. Tá? Eu trouxe aqui algumas ideias para vocês, só para vocês terem noção de como isso pode ser feito, tá? De forma bem prática e bem objetiva, tá? E aí, eu quero ouvir vocês que estão da área da música aqui, ó, eu estou vendo que a Letícia Moura está aqui, o Beto também, o Abração, estão aqui também. Acho que a Amanda está aqui, é suplente do Alexander, eu acho que ela está aqui, que também representa a música aí no conselho. O Renês também é da música, a Camila também está aqui, e eu queria saber a opinião de vocês sobre esses 3 exemplos que eu vou dar que pode ser feito para produzir o edital, tá? E aí pensando já que a gente tem que fazer as atividades online, a gente não pode fazer atividades, os editais vão estar aí, mas tudo tem que ser produzido através de conteúdo online, ou de publicações, ou de alguma forma não presencial. Então, para a música, o que eu pensei para a música? A gente pode lançar um edital com 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Apresentação musical para grupos de 3 ou mais pessoas. Apresentação musical solo ou dupla. E a formação musical. O que seria a formação musical? Uma oficina, por exemplo. Camila, que é professora, ela pode se inscrever com uma oficina de vocal, por exemplo, com uma oficina de violino, né? E aí quem canta, por exemplo, a Letícia Moura, ela pode fazer uma apresentação solo, ou ela e alguém tocando violão. Então aí seria essa outra modalidade. E quem tem banda, por exemplo, o Beto tem uma banda, um trio. É um trio, Beto? Acho que é, né? 4? Tá, são 4. Ele tem um grupo de 4 pessoas. Aí ele entra nessa outra modalidade que é de grupo, tá? E aí cada uma das modalidades vão ter um valor para os grupos. Então, por exemplo, o grupo de 3 pessoas ou mais, o valor vai ser maior porque tem que pagar mais gente. O grupo a modalidade de solo ou dupla é um valor e a modalidade de formação é outro. Eu pensei nessas 3 modalidades para a música, para começar, para a gente pensar sobre isso. O que vocês acham sobre isso? Eu quero saber a opinião de vocês, principalmente o pessoal da música. E se vocês acham que isso funciona, que isso não funciona, e se vocês têm outra sugestão, tá? Eu falei o pessoal da música, mas quem quiser também opinar, fique à vontade, tá bom? Renê, se tem uma pergunta, pode perguntar. Ô, Regis, nessa questão do investimento em formação que você falou, na questão, por exemplo, da área que eu vou sempre estar dizendo que é a área que eu participo mais, uma grande parte desse pessoal não conhece ainda esse formato, ou não tem muita prática com ele dessas apresentações online. A formação poderia capacitar para que eles participem também com plataforma digital? Como que pode entrar como formação para eles também isso? Não sei se a pergunta ficou clara. A gente poderia investir no treinamento para que as pessoas aprendam a usar a internet para apresentações? Entendi, sim, ficou claro, Renê. Obrigado. Esse recurso não pode ser investido assim, porque a área de informática não tem a ver com a área da cultura, entendeu? Então, esse recurso não pode ser investido em outra área. Tá? Eu acho que seria importantíssimo, né? Porque realmente tem alguns artistas aí que são idosos, e pode ser, né? Porque a gente sabe que também tem idoso que sabe mexer no computador. Pode ser que não saiba, mas a gente pode também ajudar, por exemplo, Secretaria de Cultura, no sábado, por exemplo, o sábado teve Rock em Casa, o Yuri fez a apresentação. A única coisa que o Yuri teve que fazer foi entrar no WhatsApp, clicar no link e deixar o celular parado, porque eu organizei tudo daqui de casa.
Então, eu acho que essa questão a gente consegue adiantar, tá? Porque hoje tem plataforma, por exemplo, que eu faço daqui da minha casa o controle, mas mando para você o link. Então, você só vai ligar aí o link certinho e tocar. Você não vai precisar fazer mais nada, tá? Então, acho que essa questão a gente consegue contornar. Eu vi aqui que tem alguns comentários. Legal. Vamos ver. Camila. A Camila tinha falado antes do Renês, desculpa, viu? Pode falar, eu não tinha visto. Pode falar você. Não, tá tranquilo. Dá para ouvir aí? Porque às vezes fica Sim. travando a internet. Beleza. Estamos ouvindo. Não, porque a gente ficava pensando aqui, eu e o Fih, sobre projetos que daria para fazer que envolveria mais de uma área, inclusive a música, né? E eu sempre tive uma vontade, que não sei como é que funcionaria, mas de fazer um projeto de um musical, usando todos os músicos. Então, o musical seria assim, os bailarinos, ia ter a apresentação do balé, só que aí seria os alunos de música, todos os alunos da Casa Cultura, né? Entrar e eles tocavam, a trilha sonora do musical ser tocada. Então, os alunos fazem as aulas durante o ano todo, pensando em montar a estrutura da música para depois entrar os bailarinos e as pessoas atuarem, e também vai ter a parte de literatura, porque vai ter que ter as pessoas para fazer roteiro, pensar num texto legal, para depois encaixar para os atores, bailarinos e os músicos. Então, na verdade, ia juntar todo mundo ali da arte, criar um projeto grandão, e aí ter os cabeças que vão juntando todas as partes, entendeu? Acho que seria uma coisa legal, não para agora, mas como é um trabalho grande a ser feito, para você conseguir montar um musical inteiro, é uma coisa que demoraria tempo e dá para fazer numa quarentena, por exemplo, se preparar para um musical, né? Legal. Também é um desafio para todo mundo. Só Muito a minha bom, ideia, Camila. eu quero jogar aí. Eu acho bacana a sua ideia e, assim, uma coisa que eu não falei para vocês também. O município ele tem 120 dias para destinar os recursos, tá? Então, o que isso pode fazer? A gente pode lançar um edital envolvendo todas as áreas, né? E aí eu falo, você falou que envolve literatura, envolve dança, envolve música, pode envolver o teatro também e pode envolver as artes visuais, porque o pessoal das artes visuais pode produzir o cenário, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer um projetão desse, um edital, por exemplo, e aí esse edital a gente faz agora, mas só é executado em dezembro, por exemplo. Então, a gente pode sim fazer um edital dessa magnitude, pensando nesse projeto grande, e a gente ter esse prazo de 4 meses para ele ser feito, né? Então, é uma coisa que a gente pode pensar também, tá? O Beto colocou o nome aqui. A gente não está te ouvindo, Beto. Acho que tem que liberar o microfone. Ainda não. Ele não está liberando aí para você? Tenta sair e entrar de novo. Às vezes é isso. O áudio você libera aí. A hora que você aperta no celular, na tela vai ter 3 botões ali. Você aperta no do microfone, ele deve estar vermelho. Do lado do botão, do lado esquerdo do botão de desligar. Vão ter 3 botões aí, o do microfone, do vídeo. Aí agora você apertou o do vídeo, é o do outro lado. Não está aparecendo o seu vídeo. Às vezes é problema na ligação. Tenta sair e entrar de novo, que aí ele volta, eu acho. Tenta fazer isso. Enquanto o Beto vai arrumando lá, eu vou lendo aqui. Oi, agora foi. Beleza.
Legal. Bom, boa noite a todos. Bom, as três sugestões aí que você colocou no começo, eu acho que, assim como todas as forças, né, acabam sendo motivadoras e também acabam formando novos artistas e dando sequência ao trabalho de todo mundo que já vinha acontecendo. Então, eu apoio a todos. Não tenho condições de, por exemplo, me inscrever ou entrar numa licitação de oficina, coisa assim, eu ministrando, porque não tenho essa capacidade. Mas sabemos da desenvoltura de vários artistas e músicos que estão, inclusive, aqui nessa reunião, que têm total condição de desenvolver esse trabalho. Eu apoio. Como sugestão, como eu toco em banda, acho que hoje uma grande força assim, de multiplicação do nosso trabalho, da nossa música, do nosso som, são vídeos. Hoje, acredito que não só para música, mas o clipe hoje, ele funciona muito bem. Seja ele um clipe como se fosse um ao vivo, né, uma live, ou um clipe mesmo editorial, com roteiro e uma construção de uma ideia ali. Aliás, o Yuri faz isso com muita excelência, né? Sou fã do trabalho dele. Então, eu deixo essas duas sugestões, ou uma sugestão que pode ser feita, executada de várias formas, que sim fazer um trabalho da live, mas assim, de repente criando uma plataforma ou um canal fixo no YouTube, nas redes sociais também, aonde nós vamos ter ali, os artistas vão ter um trabalho produzido, bem produzido, de qualidade visual, com qualidade de áudio, para que isso vire ferramenta, né, de multiplicação, de divulgação do nosso som. Durante agora esse período de crise e também mais para frente. Isso vai ser um material consistente que vai ficar para todos os músicos. Então, até o momento é um reforço aí nas ideias que eu deixo, que eu acho que seria bem interessante. Valeu, Beto. Obrigado, viu? Boa ideia. E a gente pode até envolver o pessoal do cinema e da fotografia. A gente vai ter um encontro com eles na quinta-feira e a gente pode também, por exemplo, fazer um edital voltado para transmissões e a produção dos materiais dos artistas que vão participar da música, né? Então a gente pode envolver também o pessoal do cinema e da fotografia nessa área, né? Acho que é bacana. A gente só precisa pensar como que vai ser a regulamentação nessa questão do distanciamento social e também do isolamento, né? Se a gente vai poder fazer uma contratação onde tem aglomeração, mas aglomeração eu falo, lógico que a gente vai respeitar, se o município pode decidir isso, se vai ter regulamentação ou não, mas eu acredito que dá para fazer isso sim. É uma boa, porque eu não tinha pensado sobre isso na parte do audiovisual. Agora a gente vamos ver aqui na ordem. O Alexandre tinha comentado aqui, ó. O legal é deixar claro que a Secretaria de Cultura irá auxiliar os artistas na produção e confecção dos editais. É uma ação de política pública efetiva e bem integrada. É isso aí, com certeza. Bom, a Tânia se inscreveu. Fique à vontade, Tânia. Eu estava pensando o seguinte, Regis, como maneira de participar a literatura, inclusive eu já tinha pensado nisso, nesta ideia que a Camila colocou, de uma forma mais simples, né? Mas eu tinha pensado, eu acho que é uma boa sugestão. A questão da literatura, de a gente poder dar oportunidade para os nossos escritores locais, de eles produzirem textos para serem apresentados de forma de teatro. E aquilo que você disse, né, dar oportunidade para outros artistas desenvolverem o seu trabalho.
realmente a questão é a questão do isolamento, dessa limitação que a gente tem hoje por causa dessa situação. Mas se tiver um texto estruturado para poucas pessoas, eu acho que é possível fazer. Outra coisa que eu acho interessante de a gente desenvolver, que talvez fosse importante para a parte da literatura, é a questão de publicação online, dar oportunidade para os nossos escritores poderem fazer um jornal online, uma revista online que tenha assinatura e eles possam receber alguma coisa por isso. Né, também eu acho interessante. E em relação àquilo que você comentou sobre os trabalhos acadêmicos, que tem pessoas que sobrevivem de fazer esse trabalho acadêmico, é literatura, sim, isso também é considerado literatura. Então, eu acho que não tem problema nenhum de inserir esse trabalho desses escritores que trabalham com a produção acadêmica, de também receber essa ajuda. E poderia ter essa publicação num tipo desse de revista online, de um jornal online, que seria uma coisa bem legal da nossa cidade desenvolver. Então, eu acho interessante. Agora, eu não sei se você pensou, mas eu fiquei pensando assim, como distribuir esta verba, né? Então, a minha sugestão também de distribuição desta verba é proporcional ao número de pessoas que representam determinados segmentos. Então, tem mais músicos que escritores, então, ser proporcional a essa distribuição. Não sei, pensei nisso, é uma proposta, né? Não sei. Mas pensei nessa questão de distribuição, porque senão um vai ser, talvez tenha mais recursos que outros, eu não sei se existe alguma coisa na legislação que já contemple isso, eu não sei, porque eu não tive acesso à legislação, eu não sei se você compartilhou com a gente, mas eu não tive tempo hoje de fazer leitura desse material todo. Então, fica aí minha sugestão. Eu acho que é interessante, sim, eu acho que é possível. Inclusive, eu acho que uma coisa como professora que eu sinto também bastante falta aqui em Porto Ferreira, são de teatros das principais obras dos vestibulares, e aí a gente entra com os escritores locais, eles podem perfeitamente fazer um texto mais enxuto para poder fazer esse teatro dessas obras da FUVEST, que nós temos em cidades aqui da região que fazem, e nós mesmos não temos. A gente, às vezes, sai daqui para assistir em outras cidades esses teatros. Também seria uma coisa interessante para nós, para poder divulgar para os nossos alunos essas obras também. E isso, o texto que normalmente é um romance, ele às vezes não está pronto, ele tem que ser transformado no texto de teatro. E aí entra o trabalho do escritor, ele pode fazer isso. Né? Então, sei lá, minha sugestão, tá bem? Muito obrigada. Obrigado, viu, Tânia? Excelente, muito bom, muito bom. Gostei muito das ideias. Só te respondendo da distribuição de recursos, o que vai acontecer é exatamente isso que você falou, tá? A gente vai distribuir os recursos conforme a gente tiver os cadastros desses artistas. Então, se a gente tem mais músico, a gente vai direcionar mais recurso para música. E aí a gente vai fazendo isso conforme o número de pessoas cadastradas no nosso mapeamento. Por isso que é bacana vocês também disseminarem esse link de cadastro, para a gente estar com mais pessoas possível aí nesse cadastro oficial. Sobre a legislação, eu esqueci de falar no começo. Ela está anexada aí na reunião. Para quem está no computador, é no lado esquerdo inferior da tela, é só clicar ali em cima do nome da reunião, que está Fórum Setorial, e aí vai aparecer detalhes e anexo. E aí você vai no anexo, vai estar lá o arquivo para baixar. E para quem tiver no celular, é só ir aí no canto direito superior, clicar no izinho de informação, que vai aparecer o anexo aí. Tá? Se tiver vazio, a gente pode passar para vocês depois. O meu está aparecendo aqui. A gente teve esse problema também na outra reunião. Algumas pessoas tinham, outras não tinham, mas a gente pode passar depois para vocês, quem não tiver, tá? Sobre a literatura, aproveitando que a gente está falando da literatura, eu tinha pensado em três questões, né? 3 modalidades de edital. A primeira modalidade era publicação de obra.
né? Então, alguém que tem já um livro mais ou menos pronto para publicar. A gente tem agora uma produtora de quadrinhos, acho que a Jaque até falou aí. E quem tiver algum livro de poesia, ou um conto, ou crônica, qualquer coisa que tenha para publicar esse livro. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade era a contação de histórias. Então, aí o pessoal que faz a contação de histórias entraria nisso, né? E pode ser um escritor, ou pode ser um profissional mesmo da contação de história para entrar nisso. E a terceira seria a publicação desses artigos que eu falei, acadêmicos, tá? E quando eu falo acadêmico, às vezes não precisa ser dentro de uma universidade, pode ser um artigo mesmo aqui em Porto. O cara pode, por exemplo, aí já linkando a área de patrimônio, a pessoa pode fazer um artigo no município da história de algum lugar, ou de patrimônio material, ou patrimônio imaterial, e também já abranger aí para a área de patrimônio, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, edital de publicação de artigos e direcionar as áreas que essa pessoa precisa fazer, ou não. Ou a gente faz uma publicação de artigos aí geral para a pessoa fazer o que ela quiser. Então, na área da literatura, era mais ou menos isso que eu pensei, esses três tipos de modalidade: a publicação de livros, a contação de histórias e a publicação de artigos. E aí eu não sei o que vocês pensam, se é mais que isso ou não, né? Ou se é menos, ou se não é, né? Vocês podem se inscrever. Lembrando, gente, que a gente pretende acabar a reunião às 19 horas, para não ficar também muito extenso para todo mundo e todo mundo conseguir falar. Então, quem não falou ainda, quiser falar alguma coisa, a gente tem mais 15 minutos de reunião para a gente acabar na hora e ser bem pontual quanto a isso dos fóruns, tá? Então, se alguém quiser falar mais sobre a literatura, se alguém quiser também dar sugestões do patrimônio, a gente também fala. E é isso, tá? Estamos aqui para ouvir vocês. Deixa eu ver se tem alguém já escrito aqui. O pessoal está falando que está vazio aqui o anexo, né? Mas eu posso mandar para vocês depois. Me cobra depois no WhatsApp e aí eu mando. Vamos lá, gente. A intenção do fórum é a sociedade civil se manifestar. Eu preciso que vocês falem aí para que a gente tenha efetividade aí no nosso fórum, tá? Ô Camila, eu não entendi a sua pergunta. Se você puder falar para mim aqui, para eu entender melhor. Não, eu queria só saber assim, se teria algum. Eu não sei se já tem, ou sei lá como é que faria, sobre ajudar os músicos a registrar as músicas e talvez um auxílio, sei lá, para gravação mesmo, que seja uma coisa mais simples, para ter esses registros dessas músicas que a gente faz, sabe? Porque às vezes, que nem pra gente aqui é bem difícil, ainda mais agora sem muito aluno. Como é que a gente vai juntar um dinheiro para juntar uma banda, para ir num lugar gravar ou registrar essa música, porque ela tem que estar registrada, senão, né, alguém pode pegar a música da gente e tal. São muitos caminhos que às vezes fica bem difícil para a gente, sabe? Eu não sei como que fica isso. Regis. Oi. A minha pergunta, você viu aí que eu coloquei logo depois da Camila, a minha pergunta também ia bater por esse lado. Só complementando, existem muitos compositores caipiras, da música caipira, que também eu queria saber sobre essa dúvida da composição, das composições caipiras, que seria no campo da música mesmo, só reforçando a dúvida aí que você vai matar com 2 paus com uma coelhada só. Tá, então vamos lá. A questão do registro de música, gente, ela tem vários caminhos, tá bom? Ela tem o caminho de você lançar ela pelas plataformas, que é o Spotify, YouTube Music, Deezer, vários outros, que ela já fica registrada. Então, quando você lança lá, ela já fica registrada e já registra no ECAD, você recebe e tudo mais. E também tem a questão de quando você não lança a música, mas quer registrar, porque aí você tem que fazer um trabalho todo de documento
Se você quiser só registrar a letra, você registra só a letra, ou se você quiser registrar a letra e a música, você tem que ter esses 2 documentos e enviar para a Biblioteca Nacional, tá? Só que para isso, eu não sei se esse serviço vai se encaixar aqui, entendeu? O que a gente pode fazer é o seguinte, por exemplo, eu acredito que os 2 estúdios daqui de Porto Ferreira, que é o estúdio, o Villa Music Studio, e eu acho que o Jorge mudou o nome do estúdio dele, eu não estou lembrando o nome novo agora. Tem o estúdio do Jorge e tem o estúdio do André. Eles vão receber o auxílio de espaço cultural. E para quem recebe auxílio de espaço cultural, eles têm que dar uma contrapartida para o município depois. Qual é essa contrapartida? Realizar algum serviço para a sociedade. Eu posso também pedir depois, se eles receberem, eles darem essa contrapartida de quê? De registrar as músicas para os compositores de Porto Ferreira. Então a gente pode pensar nessa forma, tá? Sabe, de registro, dessa estratégia talvez de pedir para eles, de como contrapartida do recebimento do auxílio, eles fazerem esse trabalho de registro dos artistas. Dá para fazer isso também. Porque a contratação de alguém para fazer o registro, eu acho que não entra em modalidade artística para a gente cumprir essa lei, tá? Quem mais? A Jaque está fazendo uma pergunta para o Vinícius. Vinícius, se você quiser responder, fica à vontade. Oi, então, estão ouvindo aqui? Estamos ouvindo. Rapidinho, a pergunta dela, vou parafrasear aqui a pergunta. Existe alguma lista, Vinícius, com os patrimônios para saber quais são? Sim, existe uma lista. Na verdade, essa questão de tombamento, específico de tombamento de bem imóvel, né, prédio, essas coisas, foi algo muito debatido no CONDEFAC e nunca foi efetivamente colocado em prática. Tá? E sempre teve uma predominância pelos bens físicos. Muitos deles já até não existem mais, né? Tanto é que na Nicolau de Vergueiro Forjás, as casas estão, até aquela que era na frente da Secretaria de Cultura, já fizeram até algumas estratagemas para ir desconstruindo ela de trás para frente e tal. Então essa é uma questão que é bastante complicada. Existe essa lei, eu já peguei com o seu Paulo Bernardo, já foi discutido isso em algumas reuniões do CONDEFAC, a gente também sempre cai nesse ponto, ano passado a gente discutiu também, etc. E é interessante que eu como chefe do patrimônio e olhando para essa questão agora, eu acho que eu vou discordar um pouquinho do Alexandre, acho que não é hora da gente conversar sobre isso, né? Até que a gente já está no meio de julho. Essas questões de tombamento e tal, elas precisam ser bem feitas. Eu já vi algumas questões de tombamento municipal, que elas foram feitas no atropelo, então elas ficaram muito vagas. Isso é bem complicado, porque vai gerar um problema lá na frente. E você tem cidades como, por exemplo, aqui do lado, que é Descalvado, que ela trabalhou num fortalecimento do conselho. Então, acho que o conselho, e a gente tem o conselho de patrimônio paralelo, a gente vai fortalecer esse conselho para trabalhar em consonância com o conselho de cultura. Da parte de patrimônio, que eu acho que seria necessário, o Renê tocou os grupos, as pessoas que seriam necessárias conseguiam alguma coisa da lei, seria mesmo a catira, por exemplo, né? O carnaval é interessante porque as pessoas também não vivem necessariamente do carnaval, tem toda uma questão do financiamento do carnaval, etc. também. Eu acho que a catira e alguns grupos, como, por exemplo, Folia de Reis, que a gente não ouve mais falar aqui, e só quando você já não ouve falar, né, só de não ouvir falar, você já sabe que esse grupo não está bem estruturado e que, por exemplo, ele necessitaria mais do dinheiro, né? Ele não tem uma estrutura, as pessoas não praticam ele o ano inteiro, alguns não casam pela própria convicção do grupo, pela própria constituição dele, né? Se você pegar a Folia de Reis, não tem sentido ela ter o ano inteiro, mas talvez algum tipo de atividade, ou, sei lá, costura das roupas, que faz girar a economia, como outros lugares que têm a Folia de Reis bem estruturadas, fazem. Eu tenho uma amiga que estuda isso, até uma vez eu sugeri ao Regis para ela dar uma palestra aqui sobre como tem uma cidade do interior perto da Liassis, com o Paraná, que a cidade meio que vive estruturada para a Folia de Reis. Claraval, onde eu fui chefe de cultura, também tinha algo nesse sentido. Então eu acho, e sendo bem sincero, nesse momento que a lei já vem defasada, que o dinheiro não é tanto, que já vai chegando mais atrasado, né? Então a gente já está parado por causa da pandemia, desde o início do ano a gente já cruzou a metade do ano. Eu acho que a questão de patrimônio ela vai ter que ficar um pouquinho
parada nesse sentido, tirando se você conseguir as pessoas desse grupo, que é o que o Renês bem falou. É difícil achar essas pessoas da Catira, a gente está tentando falar com elas há um bom tempo. O Renês até comentou alguma coisa comigo lá atrás, falando que tinha algum vínculo com política, tinha algum vínculo com uma cultura caipira ali, etc. Eu acho que a nossa atenção tem que ser realmente para quem está passando por problemas, está passando por perrengues, não está conseguindo se sustentar, né? E tem um outro problema, a questão de patrimônio ela é muito cara. Então, qualquer coisinha que você vai fazer em questão de patrimônio, você esbarra em outros tipos de leis, você esbarra em outras regras, você esbarra em outras tantas coisas que acaba deixando isso muito mais caro. Então, minha opinião particular, eu acho que realmente a gente deve olhar para os artistas que sobrevivem, que pelo menos têm uma renda muito grande dos shows que fazem, ou a parte predominante da renda ali, a base da renda, tem um viés artístico. Eu acho que outros segmentos, em especial os músicos, em especial o pessoal que vive da artes cênicas, etc., precisa muito mais do que aqueles do patrimônio nesse momento. Tá? E depois, se alguém quiser, eu posso passar a lista do que já foi discutido para tombamento, e até ali você vê que não tem essa questão dos bens culturais, eles não são privilegiados ali. Tá? Espero ter respondido. Certo? Valeu, gente. Obrigado. Beleza, Vinícius. Só deixa eu ligar o meu computador na bateria, senão vai acabar aqui a energia. Bom, acho que foi culpa minha de não deixar claro uma coisa. A questão do patrimônio, gente, é sempre pensando nas pessoas que trabalham com patrimônio no município. Então, o dinheiro não vai ser investido, por exemplo, para eu reformar o anfiteatro, que é um patrimônio, não vai ser investido na FEPASA, por exemplo, nada disso, tá? É investir nas pessoas que trabalham com isso. Então, por exemplo, o Vinícius falou do pessoal da Catira, isso é outra coisa. As pessoas que trabalham com as culturas populares, elas vão fazer parte da cultura popular, que é amanhã. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de projeto de salvaguarda, por exemplo, de patrimônios materiais e imateriais. Então, existem pessoas que fazem projetos de salvaguarda desses patrimônios? Se existir, aí a gente sim lança um edital para essas pessoas trabalharem com esses projetos, entendeu? Mas como o Vinícius disse, são projetos completamente complexos, né? Então, a questão do patrimônio a gente tem que discutir sim, e ver se existem essas pessoas que trabalham com isso aqui em Porto Ferreira para serem contempladas nesses editais. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre isso. O Alexandre colocou, existe uma documentação e diretrizes do próprio IFAM. Thaís, não seria a hora da cultura trabalhar multidisciplinarmente, tentando, por conta do prazo curto, contemplar o maior número possível de artistas e categorias culturais, como já foi exposto anteriormente por alguns aqui, e assim os artistas trabalharem em pares, otimizando assim o trabalho. Vamos lá, o Alexandre quer falar também? Gente, se alguém quiser falar mais, vai ser o Alexandre e mais uma pessoa, e aí a gente finaliza, tá? Então, quem quiser já se inscrever é a última chance. A pergunta do Alexandre, acho que o Vinícius tem mais propriedade para dizer sobre a documentação do IFAM. Eu acredito que tenha, sim, documentação e diretrizes, principalmente do CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, que a gente segue bastante aí, inclusive para fazer as ações por aqui, tanto com o DEFAD quanto para as ações do dia a dia do museu. Mas o IFAM, o Vinícius pode falar alguma coisa sobre isso, não sei se tem alguma diretriz que você usa ou documentação que você usa diretamente no museu para isso. E sobre a pergunta da Thaís, eu acho que é isso mesmo, a gente trabalhar multidisciplinarmente com as áreas, né? Para contemplar todas aí de uma forma mais inteligente, talvez, né? A minha grande preocupação nesse ponto de trabalhar as áreas juntas é essa questão do tempo, né? E também da questão da pandemia, né? Porque dificulta muito aí as pessoas conseguirem trabalhar, porque não pode se reunir, não pode fazer nada, mas nada impede a gente conseguir trabalhar isso de forma remota, igual a gente está fazendo aqui,
né? Alexandre, pode ficar à vontade. A questão que eu coloco insistentemente sobre a questão de uma lei de tombamento, porque estou vendo que o Conselho de Cultura tem mais pessoas envolvidas, né? E tem uma questão aí do Executivo e do Legislativo juntos nessa construção. Por que eu estou falando isso? A nossa cidade está passando por uma série de obras de estrutura, de infraestrutura, né? E claro, toda vez que você tem em qualquer cidade, pequeno, médio, grande porte, você tem uma descaracterização, né? Se os bens históricos que não são tombados, os municípios não têm necessidade de preservá-lo, por exemplo. Então, você pode ter uma alteração desses, como a gente está vendo, né, no nosso município. E, claro, eu acho que uma lei de tombamento, já que já tem uma lista aqui do município, ela é urgente, né, pensando que a gente está no dia 13 de julho, o ano ainda não acabou, né? Eu sei que tem todo esse movimento do Conselho para ajudar os artistas locais, mas o que como historiador, que nos move em relação à memória é justamente a gente ter o patrimônio físico, né, tombado, resguardado pelo poder público. Se a gente não tem legislação, por exemplo, se você vai descaracterizar uma praça histórica na cidade, mas se ela não for tombada, o Poder Executivo, na execução das obras, ele pode descaracterizar a praça, né? Então, assim, há toda uma questão aí, porque a gente não tombou alguns monumentos da cidade. Então, fica aí esse apoio aí, eu acho que o Vinícius coloca como parte do Executivo, que é difícil a gente, no nosso Conselho de Patrimônio, a gente colocar para discussão, mas eu gostaria do apoio do Conselho de Cultura para ampliar essa discussão. Bacana, Alexandre. Também acho muito importante a lei de tombamento, e ela necessita de muito trabalho, porque, como eu disse, falou, é uma lei muito complexa mesmo, tá? E eu concordo com você da urgência, mas também concordo com o Vinícius de fazer ela de forma muito cautelosa e com muita atenção com todos os artigos, todos os incisos, tudo que está disposto nessa lei, para que a gente tenha aí também uma lei que seja efetiva, né? E que dure aí por muito tempo. Então, acho que eu me contradiz aqui, porque eu tenho pressa, mas também acho que tem que ser feito com calma, né? Mas eu acho que é uma coisa que não deve ser deixada de lado mesmo, com certeza. Bom, gente, ninguém se inscreveu mais, então eu acho que ninguém quer mais falar, certo? Eu não sei se eu fui claro, Vinícius. Ô, Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. Se for para responder a questão da lei, eu vou deixar para depois, porque o objetivo mesmo da discussão é trazer aí as questões do edital para os trabalhadores hoje. Isso, porque senão a gente vai fazer uma discussão de uma coisa que não é para discutir agora, tá? E aí a gente pode discutir isso depois. Se alguém mais quiser falar alguma coisa sobre os editais das áreas que a gente está discutindo hoje, que é o patrimônio, e ninguém falou nada sobre o que eu disse sobre os projetos de salvaguarda dos patrimônios imateriais. Não sei se vocês acharam interessante isso ou não. Eu não sei se a gente tem profissional na cidade para fazer isso, como é um projeto que é uma lei que a gente quer atingir as pessoas da cidade. Então, se a gente não tem profissional, não vale a pena a gente gastar o dinheiro emergencial para a pandemia com isso, entendeu? Não estou dizendo que não vale a pena gastar com o projeto, que eu acho o projeto muito importante, mas pensando no objetivo da lei, a gente tem que sempre pensar sobre isso. Se alguém quiser dar mais alguma contribuição na área da música, na área da literatura e do patrimônio, fique à vontade. A gente tem mais aí 5 minutinhos para falar. Bom, ninguém falou mais nada. Eu vou deixar registrado aqui, então, gente, que essa reunião foi gravada na íntegra. A gente vai postar essa reunião entre hoje e amanhã e vai ficar disponível no canal do YouTube da Secretaria de Cultura, para quem quiser ver depois e também aí discutir sobre
sobre algumas coisas que faltou, ou as ideias que teve depois da reunião, alguém teve alguma ideia depois, a gente vai estar disponível para isso. Eu vou registrar todas as sugestões que foram feitas aqui para os editais, e a gente vai produzir os editais através dessas sugestões, tá? A gente pode também, se vocês acharem interessante, fazer outra reunião mais para frente e mostrar os editais de como eles vão ser feitos antes de publicar, tá? Então a gente pode também fazer essa reunião com os editais prontos e mostrar para vocês ponto a ponto, tá? Bom, então, gente, é isso. Não sei, a Jaque quer falar alguma coisa, nosso presidente aí do conselho, para encerrar. Fica à vontade, se você quiser encerrar a sua fala, a sua participação. Gente, que complexo que é tudo isso, né? Eu estou aqui, né, desde o início da reunião, ouvindo todos vocês, aprendendo também aí com o secretário, com o Vinícius também, sobre patrimônio. E a gente acha que tem muita coisa para conversar ainda, vai ser uma semana longa, hein, Regis? Prepara, porque são vários setores aí para a gente discorrer e pensar em como, porque aqui, hoje a gente pensou, mas a gente ainda não conseguiu definir algumas ações de como que vão ser, né, implementadas dentro desse edital. E a Lê queria deixar aqui, claro, como presidente do Conselho da Cultura, para a gente sim trazer essa pauta sobre os patrimônios, pensar em tudo isso que você falou. Eu sou muito leiga ainda nesse assunto sobre patrimônio, mas me coloco à disposição para aprender, e aí a gente junto pensar em soluções também, né, para não ficar aí esse assunto também, o dito pelo não dito. E amanhã estamos juntos, na próxima reunião. É isso. Gratidão aí pelo convite. Obrigado, Jaque. Bom, gente, então, queria agradecer mais uma vez todo mundo que participou. Eu vi gente que participou aqui, que não é da área, isso é importante também. Participação da sociedade civil, não importa qual modalidade, em qual setor da cultura você está, esses fóruns aí são importantes para a gente discutir com a sociedade civil a produção desses editais, tendo em vista que essa lei, gente, ela foi feita para emergência. Então, a gente precisa trabalhar isso e pensar nisso de forma emergencial, tá? E pensar que esses recursos é voltado para a emergência das pessoas da cultura e pessoas que estão aí sem trabalho, que perderam toda a sua agenda de show, sua agenda de apresentação, seus trabalhos, suas publicações. Então, é muito importante a gente pensar dessa forma para cumprir essa lei. O Ministério do Turismo, ele fez uma previsão não formal, tá? A previsão não formal deles é que no dia 25 de julho, as prefeituras vão poder se cadastrar no sistema para receber o recurso. E a outra previsão não formal é que, a partir do dia 6 de agosto, eles vão começar a passar o dinheiro para as prefeituras e os estados. Lembrando que isso não foi nada formal, foi uma conversa e uma reunião dentro do Ministério do Turismo. Eu falo Ministério do Turismo porque a cultura perdeu o seu status de ministério e está agora vinculada ao Ministério do Turismo, tá? Então, a gente tem essa previsão aí, a gente está trabalhando nessa previsão, lembrando que a Secretaria de Cultura de Porto já está preparada, já tem o Fundo de Cultura atualizado, já tem o CNPJ, a conta do fundo, já tem o Conselho em atividade. Então, estamos aí com um pensamento muito positivo sobre o recebimento desses recursos o mais rápido possível. Agradeço mais uma vez todos. Amanhã nós temos mais um fórum, às 5h30 da tarde, discutindo circo e a cultura popular. Eu estou sem o cartaz aqui, é isso mesmo? Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir. Mas acredito que é isso. Teatro, circo e culturas populares. Então, temos aí essas 3 áreas para discutir amanhã com vocês. Então, quem quiser participar, fiquem à vontade e estamos à disposição. Tá bom? Então, obrigado a todos e até amanhã. Até mais.